ele tinha muitas luzes e no meio desse deserto aparecia uma árvore, só essa árvore e mais nada. E essa árvore era uma oliveira. E em cima dessa árvore tinha tipo uma estrela muito incandescente e saiu uma voz. E desse galho dessa árvore saiu tipo como se fosse um laço e pegou na minha mão e disse: Não, tu não, porque tu é meu, tu é escolhido. E quando eu acordei no outro dia, eu falei para minha esposa, eu disse para minha esposa, eu disse para ela: Ana, eu vou para a igreja. Aí ela falou: Tu vai para a igreja? Eu disse: Vou. Comecei a ir para a igreja com minha filha. E comecei a ir para a igreja e de repente a minha filha estava grávida, ela entrou em trabalho de parto logo, logo, e a minha filha fez tudo pela Unimed, tudo certinho. Aí do nada, minha filha foi para casa, após 3 dias que minha filha teve a criança, teve o bebê, ela teve uma complicação, foi mandada para casa, houve um erro médico, minha filha estava com um pré-eclâmpsia, estava com trombose nas duas pernas, estava com trombose nos rins, e os médicos não descobriam. E a gente retornou com ela para a Unimed. E lá na Unimed, após 7 dias minha filha sofrendo, a gente conseguiu, porque minha filha ela é advogada e membro da ordem da OAB aqui do estado, aí a gente conseguiu, através do presidente da ordem, entrar com alguns advogados lá para eles dar uma atenção mais específica para ela, porque até então não tinham feito nenhum exame específico para saber o que minha filha tinha. E quando fizeram os exames, veio a surpresa. Minha filha estava com trombose nas duas pernas, minha filha estava com trombose nos rins, minha filha estava com ebonia pulmonar, estava com trombose no pulmão, estava com tromboses nas coronárias do coração e o coração da minha filha estava grande. Aí o cirurgião, ele me chamou. Aí ele falou assim para mim: Você acredita em Deus? Eu disse: Acredito. Ele disse: Então ore a Deus, porque só um milagre para trazer sua filha de volta. Então eu vim para minha casa, aqui nesse mesmo quarto aqui onde vocês estão vendo. Era basicamente 1 hora da tarde. Aí eu me ajoelhei e eu orei. E Deus pediu para mim fazer uma corrente de oração. E eu fiz uma corrente de oração com o propósito de 7 dias. E no 6º dia, eu abri a corrente de oração, fiz uma videochamada com meu pai, que o meu pai é pastor. Aí, na videochamada que eu fiz para ele, eu fui abrir a corrente de oração. Aí ele disse assim para mim: Meu filho, eu ia te contar uma coisa, mas eu queria ter a confirmação. Aí eu disse: O que, pai? Eu disse: Deus me revelou que você iria... Eu estava numa igreja sentado e tinha muita gente, todo mundo estava esperando. Todo mundo estava esperando e ninguém sabia o que estava esperando. Aí de repente você entrava com a Bíblia e era você que ia ministrar o culto. E hoje eu estou vendo que Deus estava fazendo uma revelação para mim, porque você fez essa videochamada para mim e hoje você está abrindo essa corrente de oração. Aí quando foi no 7º dia, que era o final da nossa corrente de oração, para honra e glória do Senhor, quem fechou a corrente de oração foi minha filha, na minha casa. Ou seja, uma pessoa que estava desenganada pelos médicos, com 7 dias Deus restaurou a vida dela. Minha filha passou por uma ebonia pulmonar, minha filha passou por trombose, passou por vários problemas e a gente
Em nenhum momento a gente duvidou que Deus ia trazer a cura para a vida dela, e Deus trouxe a cura para a vida dela. E eu digo uma coisa, pastores que estão aí na janela. A partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida, eu passei por muita provação. Eu passei por muitas situações que os senhores não podem imaginar pelo que eu passei. Eu passei pelo deserto, eu passei por situação na qual eu nunca imaginei que eu fosse passar, para ver se eu ia permanecer na palavra de Deus, para ver se eu ia permanecer nos caminhos de Deus. E eu tenho orado, e eu realmente tenho pedido a Deus, para Deus me manter no seu caminho, me dar o conhecimento da palavra, porque eu acredito que foi um chamado na minha vida. Porque quando a minha filha saiu da UTI, que ela foi para a igreja, que ela viu a família dela toda lá, a mãe dela, que ela me viu, ela falou, ela disse que passaria por tudo de novo, se fosse preciso, porque ela sabia que Deus estava usando ela para levar a família dela para a igreja. O senhor está entendendo? Então hoje eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas denegrindo a imagem dos pastores que realmente pregam a palavra de Deus, que realmente tenta ajudar as pessoas. Essas pessoas, elas não sabem o que os senhores passam, elas não sabem o que os senhores têm família, e que os senhores ficam sensibilizados com a situação das pessoas, às vezes sem poder ajudar. Então essas pessoas, elas não sabem o que é vir um venezuelano na porta dela, bater na porta dela, dizer que tem fome, dizer que a família está passando fome. Eu tenho um funcionário meu que saiu de madrugada, venezuelano, saiu de madrugada de casa a 800 quilômetros para as duas filhas não ver ele saindo de casa, para não chorarem. E veio andando a pé, passou 26 dias andando a pé, até chegar aqui em Boa Vista, para poder trabalhar. O cara que lá, ele era da Guarda Nacional, o cara era tenente da Guarda Nacional, aqui está trabalhando de ajudante de pedreiro, ganhando R$60 a diária e mais um almoço, para poder trazer a família para cá. Cara que diz que lá ele tem um carro, mas se ele trabalhasse lá na guarda o mês todinho, ele ia ganhar $30 no mês, e a gasolina tá $2. Ele só dava para ele comprar 15 litros de gasolina, não dava nem para ele ir pro trabalho. Tá entendendo? E hoje essas pessoas não têm um pingo de vontade de pesquisar um pouco, buscar saber, tá entendendo? A verdade. É como diz a palavra: conheceis a verdade vos libertará. E essa é a realidade. Tem que procurar a verdade, buscar a verdade, tirar o véu que tá, a venda que tá sobre os seus olhos. Ô, Antônio, primeiramente, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por esse milagre, tanto na sua vida quanto na vida da sua filha. Esse é o Deus que eu conheço, é um Deus de milagre, é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que muda, né? Eu não sei quem estava na rolagem aqui, não foi agora, faz um tempinho já, e perguntou para mim: pastor, antes de você ser pastor, você já deve ter aprontado, né? Eu vivi sim no mundo, eu me converti com 21 anos, essa cicatriz no meu rosto aqui, ó, foi uma garrafada que eu tomei, uma garrafa de cerveja. Um colega que eu fui separar a briga dele, ele ficou com raiva, esperou eu virar as costas e me deu uma garrafada que pegou de fora a fora, abriu aqui, ó, do pé da orelha até no canto da boca, que dava para ver os meus dentes por aqui, ó.
Eu quase